Glória a Jesus, amados. Eu gostaria de falar hoje sobre o poder da palavra profética. O que ela opera em nós e quais são as nossas maiores dificuldades para recebermos de Deus essa orientação. Quem não quer que nós recebamos a palavra que vem de Deus? Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 3. 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 3. Primeira Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Vamos baixar nossas cabeças mais uma vez. Pai amado, continua a falar conosco, Senhor. Continua a nos inspirar. Continua a nos trazer mais próximos de Ti, Senhor. Que a Tua palavra fale por si. E que nós tenhamos da Tua parte toda a liberdade de receber aquilo que o Senhor separou para nós hoje. Confirma sobre nós, Senhor, a Tua palavra. Sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, profetizar nas Escrituras tem dois sentidos. Sempre que aparece profetizar, profecia, tem a ver com, primeiro, o fato de predizer algo que vai acontecer no futuro. Profecia tem a ver com predição. E a segunda coisa que aparece, que tem a ver com profecia totalmente, é proclamação da palavra de Deus. Ainda que não seja uma coisa que está sendo dita para o amanhã, ainda que não seja uma predição, se ela é a palavra de Deus, ela é profética. Ela também é profecia. Está claro isso, irmãos? Então, às vezes, Deus dá uma palavra para que seja dita, mas ela não está se referindo ao amanhã, não está se referindo ao futuro, não é uma coisa que está sendo dita que vai acontecer. Aliás, que é uma característica única nas Escrituras. Não há nenhum outro livro que tenha característica profética como tem a Bíblia. E que deveria ser extremamente conhecido por nós. Porque dois argumentos os apóstolos usaram para poder provar para as pessoas de que eles tinham razão no que diziam ao pregar Jesus. O primeiro argumento é: Jesus está vivo, nós somos testemunhas. O que era muito fácil se Jesus não tivesse vivo, era muito fácil os inimigos, que eles tinham muitos, irem lá, pegarem o corpo e dizer: é mentira, está aqui, Jesus está morto. Muito fácil. Então a primeira argumentação é: Jesus está vivo. A segunda é: cumpriu-se as Escrituras. Era o argumento profético para dizer assim: Jesus cumpriu as Escrituras. Nós temos o cumprimento das palavras proféticas do Antigo Testamento. Então toda palavra que vem de Deus, seja ela para o futuro ou seja ela para este momento, se ela vem de Deus, ela é uma profecia. Amém? Então, quando ele diz aqui que o que profetiza fala aos homens, essa palavra profética, toda palavra que vem de Deus, deve ocasionar, deve frutificar algo em nossos corações. E ele sintetiza isso nas palavras edificação, exortação e consolação. O que quer dizer essa palavra edificação? Vamos entender um pouco mais. Edificar é construir, lógico. É colocar uma peça sobre outra para que haja uma construção. A palavra significa o ato de alguém que promove o crescimento de outro.
em sabedoria cristã, piedade, felicidade e santidade. Então a palavra de Deus, ela vai ocasionar o que? Vai trazer conhecimento para que haja sabedoria em Cristo, para que haja piedade, isto é, uma dedicação maior a Deus, para trazer alegria, felicidade, satisfação interior, santidade, separação, pureza. Então a edificação tem a ver com essas coisas. E a palavra de Deus tem que ocasionar estas coisas no nosso coração, tem que chamar-nos a estas coisas. Porque sem isso, ela não é palavra de Deus. Você já pode saber se é de Deus ou não é. Certas coisas que você tem ouvido, certas coisas que você tem lido, que você tem argumentado ou que alguém tem argumentado com você. Se a palavra de Deus não edificar, você pode pôr em dúvida se é de Deus ou não. Porque ela tem esse poder de trazer algo novo, para que ao final de sua presença tenha alguma coisa construída no seu coração, na sua vida, na sua família. Então seja sincero ao olhar para trás e ver o quanto a palavra de Deus já modificou você, já edificou você, já fez você ser mais sábio. Uma sabedoria que vem do alto, não estou falando da sabedoria da terra, não. Um conhecimento que vem da pessoa de Jesus e não de nós. Veja bem, analise-se, veja o quanto você está mais próximo de Deus, o quanto você era e o que você é hoje, o quanto de satisfação você não tinha antes e tem hoje. Veja em que nível está em relação à palavra de Deus. Você está mais separado para Deus, separada para Deus hoje? Então, a edificação tem a ver com essa construção. Aliás, o que Jesus edifica hoje? Qual é o interesse de Jesus? Quando manda a sua palavra para a igreja, ele quer edificar o quê? Ele quer fazer o quê? Ele quer construir algo onde? Individualmente em nossos corações, mas coletivamente a sua igreja. Ele quer edificar a sua igreja é a sua noiva. Então, quando ele trabalha, ele envia a sua palavra. O outro texto diz assim: ele enviou a sua palavra e os curou. Efésios 5 diz que ele envia a sua palavra para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então Jesus tem todo o interesse em enviar a sua palavra para edificar. Essa profecia, essa palavra de Deus que vem para edificar você, especialmente para fazer o quê? Para tornar você semelhante a Cristo. E em Mateus capítulo 16, 18, quando Pedro teve a revelação de quem era Jesus, Jesus respondeu para ele, Mateus 16, 18, pois também eu te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro, o nome Pedro, significa pedra pequena. E sobre esta pedra, isto é, sobre esta rocha, essa é outra palavra que Jesus usou, edificarei a minha igreja. Que rocha é essa? Você, Pedro, você é uma pedra pequena, você é um pedregulho, mas sobre essa rocha da revelação que você teve. Porque Pedro falou assim, quem vocês dizem que eu sou? Uns falaram uma coisa ou outra, tu és o Cristo, Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação de Deus, e Jesus falou, você é bem-aventurado, não foi carne e sangue, não foi teu estudo, não foi tua busca, nem um homem ou mulher que te mostraram isso, foi meu Pai que te revelou. Você é um pedregulho, mas sobre essa rocha dessa revelação, de que eu sou o Messias, de que eu sou o Filho de Deus, eu edificarei a minha igreja. Então é com base na revelação de Deus que ele edifica a sua igreja. E a revelação para nós hoje está resguardada nesse livro. Goste ou não goste. Leia ou não leia. Se não ler, está perdendo. Busque ouvir Deus nas palavras desse livro. Porque aqui contém a pessoa de Jesus. Edificarei a minha igreja. A igreja é edificada sobre a palavra do Senhor.
e Ele envia a sua palavra para nos santificar. Efésios 4, irmãos, convém a gente ler. Efésios 4. Vou ser mais rápido. Efésios capítulo 4, nos versos 11 em diante. Será que a gente podia abrir mão das orientações que recebemos? Tem tanto pastor aí, pastora. Tá? Será que a gente precisa para ser edificado? Bom, Paulo deixou muito claro o seguinte, 4:11 de Efésios. E Ele mesmo deu. Quem é que deu? Deus. Deus deu para quem? Para a igreja. Ele mesmo deu. Então é Ele quem manda, é Ele quem dá. Ele está falando de ministérios. Os ministérios são dados por Deus. Não sou eu quem escolho, não sou eu quem defino. A partir de hoje você vai ser um apóstolo. Não. Deus é quem dá. Então vamos continuar lendo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Cada um tem uma função. Cada um tem uma especialidade no corpo de Cristo. O apóstolo é enviado, a própria palavra é enviado, para estabelecer igrejas, estabelecer, organizar novas igrejas. O profeta é aquele que traz a palavra de Deus para a igreja. O evangelista é aquele que alcança as pessoas que não conhecem a Jesus. Os pastores são aqueles que cuidam do rebanho do Senhor. E os doutores são pessoas especializadas no conhecimento da palavra, que ensinam. Para quê? Estou cheio já de pastorada, de líder. Para quê? Continua lendo. Querendo, Deus está querendo o aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra do ministério. Para quê? Para edificação do corpo de Cristo. Esse é o trabalho de Jesus, essa é a obra do Espírito Santo, essa é a obra do Senhor em nossa igreja, nas pessoas, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então a obra de Deus é transformar você à imagem de Cristo, edificando você, para que você deixe de ser você mesmo, para que você seja parecido com Jesus, parecida com Jesus. Então naquele momento que você não consegue mais perdoar, o Espírito Santo está trabalhando em você para que você possa perdoar como Jesus te perdoou. Naquele momento em que você não consegue deixar de fazer valer a sua justiça, você consiga abrir mão e lembrando-se de Jesus, que Ele quando foi injuriado não injuriava. Ele sofreu a injustiça para que outros pudessem ser beneficiados. Irmãos, Jesus edifica a igreja. Então, quando a palavra de Deus vem, ela vem para edificar. Então, quando você ouve alguma coisa, ouve uma palavra que é dita que é de Deus, lê alguma coisa, perceba, me acrescentou algo novo. Me posicionou para cima. Ou aprofundou os meus fundamentos, construiu algo em mim. Outra palavra que Paulo usa é exortação. Eu sempre passei um bom tempo da minha infância achando que exortação era bronca. Tinha os diáconos na igreja que eram bons para dar bronca, então eles tinham o dom de exortação.
Aí tinha um na igreja da minha mãe que falava, não, o irmão tem dom de exortação. Por quê? Porque quando ele sobe no púlpito, ele dá bronca em todo mundo, ele fala e tal, e a palavra dele é só de exortação. Puxa, o cara é bom mesmo. Irmão, não tem nada a ver isso, tá bom? O que é exortação? A palavra exortação no grego. Uma convocação, uma chamada para aproximar, para poder ajudar. Uma súplica, uma solicitação. O que é a exortação? É uma admoestação, uma correção de rota, um encorajamento. Exortar é encorajar, significa animar. Olha só essa definição do próprio grego. Discurso persuasivo, palestra, estimulante. Exortação é um empurrão para a direção correta. Exortação é um discurso de ânimo poderoso. E vários trechos da palavra de Deus nos mostram isso. Então, quando a palavra de Deus vem, ela vem para te animar, para te empurrar, para, se você está errado, para te corrigir, colocar você na posição certa, para que você alcance coisas novas. A palavra de Deus sempre vai te dar um ânimo novo, vai trazer um aconselhamento, vai te chamar a consciência para você poder corrigir seus passos. Muitos estão chamando palavra de Deus palavras que desviam os nossos passos de Deus. Você acaba de ouvir aquilo e você não consegue dizer assim, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Faça esse teste. Ouça alguma coisa que te dizem que é de Deus, mas não é. Você não vai poder dizer, Senhor, obrigado por ter ouvido a tua voz. Leia uma coisa que não é de Deus para você perceber. Atos 11, 23, está escrito assim. O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, olha aqui, o Barnabé, quando chegou, se alegrou e exortou a todos a quê? Que fiquem firmes de coração, permaneçam no Senhor. Então, uma palavra de ânimo, uma palavra de fortalecimento, de encorajamento. 14, 22 de Atos. 14, 22. Paulo saiu com Barnabé para Derbe, no verso 20. No 21, 14 e 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a quê? A permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, para que eu preciso da palavra de Deus para me exortar, para me estabelecer um ânimo novo, para me fortalecer? Porque eu tenho tribulações. Eu preciso ser estimulado constantemente por Deus, para que eu permaneça na batalha. Romanos 12, 8. Aí sim, Romanos 12, 8, que diz, esse sim, olha só, ele está falando dos dons. Vamos ler desde o 5? 4, vai, 12, 4. Dá uma ré. Romanos 12, 4. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Interessante, né? Nem todos os membros têm a mesma operação. Existe uma coisa que alguém já chamou, os estudiosos aí da palavra, estudaram como uma projeção do dom. O que é a projeção do dom? É Romanos 12, 4. O que é a projeção do dom? É o seguinte, eu estou sendo usado num dom, mas vocês não têm esse dom. Vocês deviam ter esse dom. Como? Porque o dom que eu tenho me faz fazer isso, 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 e você não está fazendo? Que dificuldade de ver o corpo. Uns
foram chamados para fazer certas coisas, outros foram chamados para fazer outras. E se eu quiser largar para fazer aquilo que você acha que eu devo fazer, eu vou ser a pessoa mais triste do mundo. Não vou conseguir ser usado por Deus. Porque Deus quer que eu seja usado aonde eu fui colocado. Então, sem isso, não dá para entender o corpo de Cristo. Olha só. 5. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, ministério é serviço, seja em ministrar, seja em servir. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, encoraja, não é bronca, não é bronca. Use esse dom em exortar, estimule, encoraje. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. Então, cada um é usado em determinadas áreas. Então, irmãos, é dom. Exortação abençoada é dom. Um estímulo, uma palavra estimulante, é um dom de Deus também. Então, Paulo falou que a palavra de Deus tem essa característica. Ela nos edifica, ela nos exorta. Agora eu tenho mais outra coisa para ler sobre exortação. 2 Timóteo 4. Separei aqui especialmente, porque esses são os nossos dias. 2 Timóteo 4. Segunda Timóteo 4, no verso 1 em diante, para entender o contexto. Conjuro-te, pois, isto é, vamos fazer um pacto, uma palavra forte. Vamos nos comprometer com isso, Timóteo? Você se compromete comigo? Pois diante de Deus, conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que o quê? Pregues a palavra, insista, a tempo e fora de tempo, redarguas, isto é, responda às argumentações, repreendas, exortes com toda a longanimidade, isto é, com toda a paciência e doutrina. O que é a doutrina? A organização da vida da igreja. Por quê? Por quê? Por que ele está dizendo, faça isso? Não deixe de fazer isso. Insista em pregar, insista em anunciar, responder, a exortar. Por quê? Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina. Existe a sã, isto é, a que não é doente. A doutrina pura, a doutrina sem doença. Existem doutrinas enfermas, irmãos. Doutrinas enfermas são organizações de textos bíblicos que querem trazer uma ideia errada do que Deus quis dizer. E isso não é só doença, isso é uma praga. Por que ele está dizendo isso? Mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, conforme os seus próprios desejos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, às lendas, às coisas que não preenchem o coração, às palavras que não edificam, às palavras que não te encorajam para Deus, nem para fazer a vontade dEle. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas, mas tu sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Então uma palavra que exorta, irmãos, é uma palavra que te encoraja, que te põe para frente. Essa palavra é de Deus, que te põe para amar a Deus, que te põe para cumprir a vontade de Deus. Essa palavra de Deus faz isso em nós. Amém? E a outra característica de Paulo que ele fala aqui é a consolação. O que é consolação no grego? Qualquer discurso com o propósito de despertar.
estimular ou acalmar, confortar. Está em desespero? A palavra de Deus te acalma. Está em ansiedade? A palavra de Deus te conforta, porque ela é enviada para isso. Ela te edifica, ela te estimula, te encoraja e ela te conforta, te acalma. A palavra de Deus tem esse poder. Sendo que as maiores dificuldades da nossa vida, muitas delas são feitas pela nossa ansiedade. E Pedro diz, lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem cuidado de nós. Irmãos, eu vou passar rapidamente, não vou ler os textos referentes a isso. Aliás, basta dizer que Jesus disse, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Consolador, o Espírito da verdade, para estar com vocês todo o tempo. Ele vos guiará, vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Então o Espírito Santo é chamado o Consolador. Qualquer discurso, então, qualquer palavra de Deus que venha para te trazer conforto. Então essas três características são um crivo para você avaliar o que você tem ouvido. Amém, irmãos? Para você avaliar o que você tem lido. Livros que chegam à sua mão, o que eles carregam para você? O que eles transformam a sua vida? Ou eles trazem que orientação para você? Se edifica, se exorta, se consola, tem características do céu. Agora, qual é a obra do diabo, irmãos? Não é difícil enxergar isso analisando palavras por palavra. Jesus deixou muito claro que o ladrão, em João capítulo 10, verso 10 e 11, o ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, muita vida, vida eterna. Mas a obra de Satanás é roubar, matar e destruir. O que ele rouba nesse sentido? O que ele quer roubar de você? Primeira coisa que ele quer roubar de você. Roubar aqui no grego significa levar, tomar pelo furto. Isto é, está andando no centro da cidade com a sua bolsa assim solta, a pessoa vem e rouba, furtou, roubou, levou. O que Satanás, se pudesse puxar de você e levar embora, o que ele levaria? Ele levaria toda a palavra de exortação sua, que você tem recebido. Todo estímulo, todo encorajamento, porque roubar significa, exortar significa dar encorajamento, dar uma palavra estimulante para a sua vida, uma palavra de ânimo para você. Se ele pode roubar, ele vai roubar justamente a exortação que você deve receber. Se você não é mais exortado, você não é mais estimulado a continuar na fé. Então, se ele pode roubar alguma coisa, ele vai roubar isso, dentre outras coisas. Então, podemos fazer um paralelo dessas três palavras. Ele vem matar. O que mata? Que mata o quê? A maior dificuldade nossa, irmãos, no meio das aflições desse mundo é ter consolo, é ser consolado. E um dos piores momentos para ser consolado, e que nós só podemos receber da esperança de Deus, é no falecimento de pessoas, não é? O luto para nós é muito difícil. Quando parte alguém, se Satanás pudesse matar, se ele pudesse nos desmontar algo em nós, ele ia matar o quê? A consolação que nós temos. Porque se não tivermos mais consolação, se não tivermos mais uma calmaria, o conforto, nossa vida entra em desespero. Se ele pudesse destruir, ele ia destruir o quê? Aquilo que está sendo edificado na sua vida. Desde a infância, talvez você tenha recebido a palavra de Deus. Deus tem construído um forte dentro de você. Deus tem construído muros na sua vida desde a sua infância. Outros desde que você se converteu. Deus começa a construir ao seu redor como Jerusalém estava, antes destruída.
Os inimigos entravam e saíam, os animais entravam e saíam a hora que quisessem. Quando Neemias chegou, ele foi andando com o seu cavalo ou com o seu animal, e chegou num determinado lugar, não tinha mais como subir nem descer. Ele foi analisar a situação e começou um trabalho de edificação dos muros de Jerusalém. Assim o Espírito Santo veio atuar na sua vida, olhou, analisou onde você estava mais destruído, menos destruído, e começou a colocar portas nos muros da sua alma e do seu espírito. Começou a edificar muros ao redor, para que houvesse proteção contra os teus inimigos. E se ele pudesse destruir, ele ia destruir aquilo que foi edificado na tua vida. Então você que desde a infância recebeu a palavra de Deus, e que se você quiser pouco esforço lembrar dos cânticos da sua infância, é o que eu falo lá para os alunos do CRE. Vocês vão, sabe, eu vou rogar uma bênção. Não é uma praga, não, é uma bênção. Vou rogar uma bênção. Sabe, quando você for deitar, quando você estiver lá com seus 20, 30, 40, 50 anos, você vai se lembrar daquela música. Saudamos nossa Bíblia, o guia. Eles, não, os maiores, né? Os pequenos cantam com o coração. Quando eles começam a ficar maiores, começam a ficar meio já, não canta mais, daquele negócio. E eu falo para eles, vocês vão se lembrar desse cântico nas noites. E eles, vão se lembrar. Porque foi semeado através de cânticos a palavra de Deus no teu coração. Para que você pudesse ser edificado. E Deus, quando quiser lembrar você, o Espírito Santo não veio para guiar e lembrar as coisas que você aprendeu. O Espírito Santo vai lá buscar aquela musiquinha lá da infância sua. Aquele cântico que marcou você quando você amou a Jesus a primeira vez. Aquela palavra, aquele versículo, vem à tona. E você vai se lembrar da promessa de Deus na sua vida. Se ele pudesse destruir, destruiria aquilo que está sendo edificado em você como igreja. Então, irmãos, para finalizarmos mais rapidamente, quais são os verdadeiros inimigos nossos? Porque você sabe que às vezes nós começamos a tratar como inimigos quem não é inimigo. Nós começamos a nos rebelar contra pessoas que não são nossos inimigos, contra sistemas que não são inimigos nossos. Mas a Bíblia coloca muito claro quem são os nossos inimigos. Sabe quais são os inimigos maiores? O primeiro é o mundo. Sabe o que o mundo faz? Ele é inimigo de Deus. Em 1 João, capítulo 2, 15 em diante, 17, está escrito assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O que é amar o mundo? Mas eu estou aqui, eu até vejo um futebol, não é do mundo? Não, é todo o sistema em que Deus não está presente. Tudo aquilo que os homens deveriam fazer, tudo que foi dado aos homens, mas os homens excluem Deus. Então, não ponha o seu coração, por exemplo, no curso da sua faculdade, onde o sistema lá é humanista, materialista, exclui Deus, e que você tem dificuldade de dizer, sou um cristão. Não pense que aquilo lá é tudo na sua vida, porque não é. É um sistema onde Deus não está presente. Mas você vai fazer o curso? Claro, faça o curso da melhor maneira possível, porque Deus não está lá, está em você. Está claro isso? Você está no mundo. Eu não sou do mundo. Aliás, no mundo nós somos peregrinos, forasteiros, diz a palavra de Deus, porque você entrou agora no reino de Deus, você não pertence mais a este reino. Então o mundo não é para nós amarmos o mundo, nós vamos viver no mundo. E quando eu falo no mundo, é o sistema em que Deus foi excluído. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência, o desejo da carne, a concupiscência, o desejo dos olhos, a soberba da vida é bater no peito, eu não preciso de ninguém que me ensine. Eu não preciso de mestres, eu não preciso de orientação, eu já sei tudo. Soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, os desejos da sua concupiscência vão passar também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Acorde, porque a palavra de Deus aqui, ó, consola, desperta. Outro inimigo, então o inimigo seu é seu inimigo, é o mundo. Eu estava na faculdade,
E tinha minhas produções, eu produzia as coisas. E a professora de história admirava as minhas produções, afinal eu era um pouquinho mais velho que a turma, tinha um pouco mais de experiência, né? Tinha que ser um pouco melhor em alguma coisa, pelo menos, não? E eu fazia minhas produções, fazia meus argumentos, a pessoa, oh, que bom, Gilberto, você fala sobre aquele assunto, eu pá. Ela foi me enchendo minha bola para ela. Um dia eu cheguei na mesa e falei assim, ela perguntou alguma coisa, o que você faz? Eu sou pastor. Ela bateu a mão na mesa e falou assim, não acredito! Caiu o semblante dela, como diz o texto da Bíblia. Está espantada, professor? Ela ficou sem palavras. Falou, por que a senhora está tão espantada assim? Porque ela tinha o preconceito dela de achar que pastor é tudo pé rapado, tudo ignorante. E ela estava lá sendo surpreendida por alguma coisa. Sabedoria de Deus, que Deus me deu, não é minha. Mas ela ficou espantada. O sistema do mundo não é de Deus. E você precisa brilhar lá. Segundo inimigo que você tem. E olha, esse aqui é grave. É a sua carne. Sua carne é o seu inimigo. Talvez seja mais próximozinho assim. Porque depois que você sai do mundo, vai para casa, ele te acompanha. Sua carne. A sua carne, sinto dizer e acorde para isso, não se converte. Você se converteu aqui dentro, seu espírito ganhou uma pessoa nova, veio habitar em você, que é Jesus. A palavra de Deus começou a te transformar, o Espírito Santo veio habitar em você, você se tornou uma pessoa nova, mas a sua carne, isto é, a sua natureza pecaminosa, não vai mudar. Ela ainda vai querer pedir, só que agora você tem um governo novo aqui dentro. Antes a sua carne dominava, porque não havia governo. O Espírito Santo começou a produzir em você um fruto chamado domínio próprio. Então agora a tua carne pede uma coisa e diz não. E o Espírito que está dentro de você, diz Gálatas 5, luta contra a sua carne. E a carne luta contra o Espírito, para que você não faça o que você quer. Mas você anda no Espírito, você não cumpre os desejos da carne. Por isso você pode viver sem os pecados anteriores. Você pode viver em santidade em Cristo Jesus. Você pode viver sem os vícios que você tinha antes. Você pode viver sem os aprisionamentos, escravidões que você tinha antes, porque agora você tem um novo governo no seu interior. Está para ir, para alcançar. Então, mas a carne é terrível. Não dê lugar à carne. A carne precisa ser crucificada. Sinto muito. Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo. E não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Então, ele não estava falando triste, não. Eu estou crucificado, gente. Não, ele está falando feliz. Não, mas Cristo vive em mim. Outro domínio, outro governo. Que história é essa de que nós não podemos viver sem o pecado? Eu não posso viver sem a minha carne. Minha carne está sempre lá, na minha fraqueza. Mas que história é essa de que eu não posso viver a santidade de Deus? De que você não pode viver na santidade de Deus? Pode sim. Experimente a santidade em várias áreas da sua vida. Em algumas áreas você vai experimentar a santidade, outras você ainda está crescendo, está difícil. Mas você vai nesta direção, porque para Deus é como se você já tivesse chegado. Não pare no caminho, vá, continue andando. Terceiro inimigo que você tem, que quer acabar com esse poder da palavra de Deus na sua vida, é o próprio diabo, irmãos. É o próprio diabo, ele e os demônios dele. Em Hebreus 2,14 diz, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse, destruísse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então, irmãos, com a morte de Cristo na cruz, Satanás foi aniquilado. O poder dele no império das trevas foi destruído, no império da morte foi destruído. Porque agora Jesus te dá a vida eterna.
Antes ele chamava todo mundo, tinha direito sobre todos para trazer a morte. Agora, o Senhor tem dado vida para nós. Ele não tem mais esse poder. Então ele foi aniquilado. 1 João 3,8. Quem comete pecado é do diabo. Isto é, vive na prática do pecado o tempo inteiro porque ama o pecado. Infelizmente não dá para amar, não dá para servir a dois senhores. Uma coisa é eu tropeçar de vez em quando, é eu ter dificuldades em algumas áreas de vez em quando, mas cada vez que acontece me dói, porque o Espírito Santo fala, não é por aí, é para lá. E eu levanto, Senhor, eu vou para lá, eu vou, e cai de novo, Senhor, e 7 vezes cairei, 7 vezes me levantarei. Mas quando a pessoa ama o pecado e fala, não vou conseguir sair daqui, olha, é impossível ser santo, olha só onde eu estou, mas olha, isso aqui é por causa da minha carne, para com isso. Quem comete o pecado é do diabo. Se você quer ir para o verbo no grego, é quem vive pecando. É do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Nós não somos mais filhos dele, não temos mais as características dele. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso ele se manifestou. Ele desfaz as obras do diabo em nossas vidas, para que você viva agora nas obras de Deus. E depois no outro versículo, no verso 5 anterior, ele diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Poder de Deus, palavra de Deus. Então, para terminar, quais são os nossos amigos? Quais são os nossos verdadeiros amigos, irmãos? Primeiro, o Deus Trino. Ele forma um só e vem habitar em nós. Jesus deixou muito claro em João 14, 21, aquele texto famoso, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Tem um jeito de você demonstrar amor por Jesus, só tem esse. Amando a sua palavra. João 14, 21. Ah, Senhor, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto. Não sei o que eu faço para demonstrar meu amor. Ele já disse. João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Mas não para aí. Você está guardando o mandamento dele? Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você vai conhecer mais a Jesus. Aí o Judas fez uma pergunta, tal, e Jesus respondeu no 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Se não guarda as minhas palavras, não é edificado, não é exortado, não é estimulado a andar, não é consolado nas suas aflições. Jesus falou, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Sinal que não ama Jesus. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador Espírito que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas. E ele fala aqui em diante, olha aqui, vou repetir, o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Viremos. Quem? Jesus, o Pai. E depois no outro texto, 16, aqui ele fala do Espírito. Virá e fará morada. Pai, Filho e Espírito Santo morando dentro de você. Então é verdadeiro amigo. Verdadeiro amigo é o Pai, Filho e Espírito Santo. Aliás, ele falou em Isaías 41, que o Abraão era chamado meu amigo. Intimidade. João 15, ele falou, eu já não chamarei vocês de servos, mas amigos. O servo não sabe o que acontece na casa do Senhor, mas o amigo sabe. Vou adiante. Verdadeiro amigo para você deve ser a palavra de Deus. Pega o Salmo 119, decora, pelo menos dá uma lidinha, uma vez por semana. Você vai ver ali o amor que ele tem pela palavra. Ah, como eu amo a tua lei. Esse é o teste. Ouça uma palavra e veja se você pode chegar ao final e dizer, ah, como eu amo a tua palavra. Leia um artigo e depois se diga, ah, como eu amo a tua palavra.
Essa é a palavra que deve ser tua amiga. Por último, sabe quem é tua amiga? A igreja. Tome muito cuidado com gente que fica batendo na igreja. Vou repetir. Palavra de pastor. Tome muito cuidado com gente que fica batendo, criticando e falando mal de igrejas. Nossa igreja não foi chamada com esse propósito. Nós não ficamos martelando contra a igreja. Ah, mas eles estão fazendo coisa errada. Ah, então peraí. Vamos aqui nas Escrituras e vamos ver o que é que está errado e o que é que está certo? Olha. Não, mas aquela doutrina que estão pregando lá está errado. Então vamos ver aqui. O que é o certo? Isso para nós é isso. Então tá bom. Agora eu sei o que é que a Bíblia diz a esse respeito. Devo ser corrigido nos meus erros se o fundamento vier da palavra de Deus. Existe um espírito de crítica e isso é velho, irmãos. Desde que a igreja começou a existir. E o pior é que a gente cai. De dentro da igreja, de vez em quando a gente cai. E não sabe que falar mal da igreja é falar mal da noiva que tem um noivo. Vai ter que acertar com ele. Ele vai vir e falar assim: escuta, o que você está falando da minha igreja? Você está falando da minha noiva? Tão linda. A minha noiva é maravilhosa. A gente tem que se aproximar para olhar a igreja com os olhos de Jesus. É isso que a gente tem que aprender. Porque a melhor amiga que você tem é a igreja. Porque na hora da sua crise, na hora da tribulação, você não vai buscar soluções espirituais em terapeutas. Soluções espirituais vêm para quem ama a palavra de Deus. Você vai poder... Terapeutas vão te ajudar em áreas específicas da sua vida. Mas quando a gente precisa de ajuda espiritual, é a igreja, sabe? A gente vai entrar em igrejinha que estiver aberta, onde tiver alguém que te ouça para você pedir oração. Eu sei o que é isso. Quando minha mãe entrou numa crise brava, ela agarrava o meu irmão, que era pequenininho ali, que não sei se ele lembra, agarrava aqui, que ele era bem pequenininho, saía correndo para orar com as irmãs. Minha mãe passou um mês em crise brava, e era enfermidade, não era uma coisa. Satanás era um aproveitador. Simplesmente jogava setas, tentando destruir a mente dela. Ela não conseguia mais dormir, o pai dela havia morrido, e aquilo foi um peso muito grande na vida dela. Ela entrou numa crise nervosa, mas ela pensava que aquilo era uma coisa espiritual. Ela ficou confusa, e ela tinha desespero, e ela ia, e tinha descanso. Ela ia olhar, chamava as irmãs, você ia orar por mim? Oravam, passava por um tempo. Depois vinha novamente, e ela resistente contra ir ao médico. Até que veio uma tia minha, magrinha. Estou encerrando. A tia veio orar com ela. 2 tias vieram, cada uma de um lado. Entraram no nosso apartamento. Foram orar. Aquela tia magrinha que falava baixinho, tão fraquinha que ela era. Eu estava lá, eu ouvi. Se encheu do Espírito Santo. E começou a falar com uma autoridade que não era dela. E disse: isto não é perturbação. Você está doente e precisa de médico. O Espírito Santo falou com a minha mãe. Acabou, a minha mãe mudou até o rosto dela. Ela falou: olha, eu já estou me sentindo até bem. Com isso eu nem precisava mais. A minha outra tia: vai, Deus mandou, vai. Aí ela foi ao médico e falou: você está acabada, seus nervos estão à flor da pele. Quem conhece aqui, tomou umas 20 de Nistinil B12. Essa é antiga, viu? É uma injeção azul, vermelhinha, assim, que arde para burro. Mas é uma potência de vitamina para que ela pudesse ser restaurada. Passou a tribulação.
Mas ela recebeu de Deus um consolo, uma palavra edificadora, uma palavra que consolou a sua alma, uma palavra que trouxe para ela um ânimo novo, um encorajamento. Vamos ficar de pé. A igreja é tua amiga, meu irmão. Não despreze a igreja de Deus, porque ela vai cumprir o propósito de Cristo até o final dos tempos. Senhor nosso Deus, nós queremos nos apegar à Tua palavra. Senhor, queremos saber que o Senhor está conosco e o Senhor envia a Tua palavra para nos curar. Satanás quer tirar esta palavra do nosso coração. Satanás quer tirar, Senhor, a nossa paz. Toda edificação que o Senhor tem feito ao longo dos anos, Satanás quer destruir. Toda a consolação que temos recebido, Satanás quer matar. Ele quer roubar todo estímulo, todo ânimo novo que o Senhor pode nos dar. Senhor, nós não fomos chamados para isso. O Senhor já venceu as trevas. A Tua palavra nos dá vitória. Queremos mergulhar na Tua palavra com ardor. Queremos, Senhor, conhecer a Tua verdade, Senhor. A sã doutrina. Ajuda-nos, Senhor. Alguém aqui quer entregar a vida a Jesus, quer dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero Te encontrar nas palavras da Bíblia, eu quero Te reconhecer como autoridade em minha vida. Levante a sua mão. Amém. Mais alguém? Você quer fortalecer-se na fé agora? Quer dizer, Senhor, eu quero rejeitar toda palavra que não é sã. Quero rejeitar toda palavra que não é tua. Eu quero me apegar à tua inspiração. Levante a sua mão também, nós vamos orar. Todos nós, repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, eu creio que a tua palavra muda a minha vida. Tua palavra me edifica, me exorta, me consola. E eu quero verdadeiros amigos, Senhor. Em tua pessoa em mim. Em Tua palavra em mim e na comunhão dos irmãos, na igreja. Quero que verdadeiros amigos estejam atuando e abençoando a minha vida. Afasta de mim, Senhor, toda palavra que não é sã, toda ideia enferma, seja retirada da minha mente e do meu coração. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, o Senhor ouviu a nossa oração, o nosso clamor. Continua a falar, Senhor, conosco. Continua a nos inspirar. Continua, Senhor, a guiar os nossos passos conforme a Tua vontade em nossas vidas. Te agradecemos pelo Teu cuidado conosco em nome de Jesus. Amém.